Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma audiência que eu fiz esta semana, sobre um caso de reintegração de posse. Foi uma audiência apenas de tentativa de conciliação, onde houve acordo, mas eu quero conversar com vocês sobre esse assunto e linkando com o assunto que eu gosto muito também, do comportamento humano. Eu acho que vocês vão gostar. Fiquem comigo. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você dê o seu like e se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no meu canal. Vamos lá começar o vídeo de hoje. Pois é, o caso é o seguinte, eu tenho 3 clientes que são irmãos de mais 2 irmãos, então são 5 irmãos, 3 desses irmãos são meus clientes. Eu vou colocar assim, meus clientes são A, B e C, tá bom? D e F são os outros irmãos que são réus nesse processo de reintegração de posse. Então a história é a seguinte, os pais desses irmãos morreram, a mãe morreu em 97, portanto há 23 anos, e o pai morreu em 2004, portanto há 15 anos, né? Os pais construíram um terreno muito grande, 4 casas. E essas 4 casas precisariam ter sido divididas entre esses 5 irmãos. Ok, só que isso não foi feito. Eles não fizeram o inventário nem da mãe e nem do pai. Porém, os irmãos E e F ocuparam esses imóveis, ocupam desde sempre. E os meus clientes A, B e C, depois de muitos anos, me procuraram recentemente e me disseram que queriam fazer o inventário, que os irmãos estão lá. Eu perguntei, mas esses irmãos pagam aluguel para vocês? Eles ocupam, vocês permitem? Como é que é? Não, a gente simplesmente, eles foram ocupar, a gente nunca visita eles porque eles são muito hostis. Mesmo a gente visitando, a gente conversa, tudo bem, mas tocou no assunto da herança, o tempo fecha. Isso é muito comum em famílias de pessoas egoístas, né? Onde tem aqueles que são mais egoístas. E aí assim foi, eu falei, tá bom, então nós vamos fazer o inventário. Mas e a questão da ocupação do imóvel, vocês concordam que eles continuem lá? Os meus clientes disseram assim, não, a gente quer que eles saiam. Eu falei, ok, então vocês precisam entrar com uma ação de reintegração de posse. O correto seria o juiz do inventário decidir esse tema, mas os juízes nunca fazem isso, pelo menos não aqui em São Paulo. Nós vamos primeiro notificá-los e dar um prazo para eles saírem. Então eu entrei com a ação de inventário e, paralelamente, já preparei as notificações para esses 2 irmãos E e F. E daí eles não se dignaram a sair do imóvel, também não contranotificaram, não fizeram contato, nada. Mas na ação de inventário eles vieram com um advogado e disseram que concordavam com a partilha, que tudo bem, até o inventário já está no final. Eu ajuizei a ação de reintegração de posse. O juiz rapidamente marcou uma audiência antes de dar a liminar para a tentativa de conciliação. E eu também pedi na ação de reintegração de posse que esses irmãos paguem para os outros 3 irmãos, que são meus clientes, um aluguel e mensurei lá o valor que eu queria de aluguel para eles para enquanto durasse a ação de reintegração de posse, porque eles ocupam 2 imóveis e 2 imóveis eles alugam desde sempre e nunca pagaram nada para os irmãos a título desses aluguéis. Então, foi assim o meu pedido. Esses 2 irmãos compareceram com os advogados deles, mas um irmão, ele é o tipo líder ali da dupla, né? E ele trouxe a seguinte oferta, 2 propostas. Uma seria de pagar o aluguel para os 3 irmãos. Ele não concordou em pagar o que eu estava pedindo, mas chegou perto. Ou ele compraria o imóvel dos 3 irmãos e veria com outro irmão como é que ele ia fazer, mas para os meus clientes ele pagaria a parte deles a título de compra do imóvel. Como houve na audiência uma hostilidade muito grande entre os irmãos, eu pedi para o juiz então suspender o processo e nós, advogados, conversaríamos extrajudicialmente, aliás, caso chegássemos a um acordo. Eu apresentei uma contraproposta, né? Pedi um aumento do valor do aluguel, porque eles queriam pagar um valor baixo, ou uma proposta de compra maior. Antes de conversar com o advogado da parte contrária, eu conversei com os meus clientes e disse o seguinte, olha, esse valor pelo qual o seu irmão está querendo comprar parte de vocês no imóvel, na verdade já é de vocês, se forem pensar bem, porque ele ficou 23 anos no imóvel, ele e o outro irmão. Ele ocupou metade do imóvel, a outra metade, que são 2 casas, ele alugou, usufruiu desse valor, poupou, e se hoje ele tem dinheiro para pagar vocês, é com o dinheiro de vocês mesmos.
Ao passo que se vocês aceitarem a proposta dele pagar aluguel, é melhor, porque vocês podem estipular um prazo, por 1 ano, por 2 anos ou por 3 anos. Vocês vão continuar com o imóvel e vocês vão usufruir desse aluguel, porque pelo menos vai repor, ao menos, né, o valor que eles deixaram de pagar para vocês. E eles acharam que é verdade. Olha, é verdade, vamos então aceitar esse acordo, essa proposta, né, que o nosso irmão ofereceu de nos pagar aluguel. Mas eu queria chamar a atenção porque no dia da audiência foi muito interessante de ver, e aí eu entro na questão do comportamento humano. Veja bem, 5 irmãos. 2 irmãos ocuparam o imóvel inteiro, né? A metade ocuparam, a outra metade alugaram, embolsaram dinheiro, juntaram dinheiro. E os outros 3 irmãos ficaram a ver navios. E aqui tem 2 questões importantes que eu quero trazer para a gente discutir. Uma coisa tem um ditado latim que em português, traduzido, ele diz o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Por isso existe a prescrição e a decadência, né? Eu preciso reconhecer, e eu disse isso para os meus clientes, olha, vocês dormiram por 23 anos. Os irmãos de vocês fizeram isso com vocês porque vocês permitiram. E eles concordaram. E eu disse mais, eu falei, olha, vocês precisam agora ter cuidado, e isso na primeira visita que eles me fizeram. Eu vou fazer uma pesquisa primeiro para ver se eles já não entraram com ação de usucapião contra vocês. Sim, porque vocês deixaram. A sua mãe morreu a 23, seu pai morreu a 15. Então, assim, são 23 anos com relação à parte da sua mãe e 15 anos com relação à parte do seu pai, que vocês permitiram que os seus irmãos ocupassem o imóvel da forma como eles ocuparam, sem pagar nada para vocês. Vocês meio que abandonaram o imóvel. Então, é possível que eles tenham entrado com ação de usucapião e vocês nem saibam, porque como é uma ação muito demorada, muitas vezes até que a parte seja citada, demora. E a sorte deles é que os irmãos não entraram com ação de usucapião, porque eles poderiam ter entrado. Mas nós entramos antes com a ação de inventário, prontamente, inclusive. Eu falei, olha, nós vamos entrar com... Se eles não entraram com a ação de usucapião, vamos entrar prontamente com a de inventário. Então, tudo bem, chegamos a um bom termo. Mas no dia da audiência, o que me chamou a atenção foi que esses 2 irmãos, especialmente um deles, porque um deles se vê que é o líder ali da dupla, né? Ele em nenhum momento reconhecia que ele estava errado. Eu falei, olha, o senhor tem que entender que o senhor errou também. Se eles erraram ficando inertes, mas o senhor também errou. O senhor teria que até pedir desculpas para os seus irmãos, porque o patrimônio era comum, o senhor não é melhor do que eles, né? E aí eu queria também trazer aqui a lembrança de uma música dos anos 50, se eu não me engano ela é de 59 essa música, essa melodia. E ela diz assim, alguém é sempre bobo de alguém, se amor não há entre os dois. Um dia me passaste para trás, não quero mais ser bobo, meu bem. É uma melodia que ele começa, o que chorei por ti foi um oceano, né? Uma música bem famosa da época. Eu vou colocar aqui o link dela para vocês. A música, ela fala de um relacionamento amoroso, mas nós podemos trazer aqui para esse caso também. Veja, vamos substituir a palavra amor pela palavra respeito, né? Se de um lado tem uma pessoa que dormiu o tempo todo e permitiu, porque ninguém faz conosco o que nós não permitimos, do outro lado há pessoas explorando a outra. Porque nós poderíamos ter de um lado irmãos que estivessem inertes, mas os 2 outros falando, escuta irmãos, nós precisamos fazer o inventário dos pais. Eu já vi casos assim. De um irmão falou, vocês não têm dinheiro, eu vou bancar, quando a gente vender o imóvel, vocês me devolvem, tudo bem. Vocês têm a parte de vocês, eu tenho a minha. Se por um lado a gente diz, né, os irmãos dormiram, os 3 irmãos dormiram e permitiram, fato é que 2 irmãos se aproveitaram da situação. Às vezes a gente nota um certo grau de psicopatia em muitos membros das famílias, viu? A psicopatia, ela não existe num grau só, num grau gravíssimo, né? Daquele psicopata, serial killer, não. Essa é uma minoria. A esmagadora maioria dos psicopatas estão entre nós, né? Em grau mais leve. A professora Ana Beatriz Barbosa, ela costuma dizer muito isso, ela fala, e a Ilana Casoy fala também, ela fala o seguinte, sabe aquela pessoa que está lá no saguão do banco, enganando o velhinho, o senhorzinho que não entende, ele vai lá com aquela lábia toda? Essa pessoa é um psicopata. Ele não é um espertalhão simplesmente. Todo espertalhão, ele tem ainda que seja em muito pequeno grau, mas ele tem um grau de psicopatia. Isso chama a minha atenção. Não é normal isso, não é correto, pelo menos, no nosso mundo, né, na nossa sociedade. Ainda mais sendo irmãos. Se nós não fazemos isso com pessoas estranhas, imagine com irmãos.
E aí eu comentei uma coisa que eu também queria trazer para vocês, porque isso existe muito nas famílias, viu? A questão da paz cara, né? É que às vezes a gente não quer entrar em confronto, é irmão, então a gente acaba deixando para lá. Eu falo, tudo bem, você deixou para lá. Só que os filhos desses seus irmãos que são seus sobrinhos, eles estão usufruindo do que o pai está usufruindo também. E o pai está alugando os imóveis, juntando dinheiro, e se ele não usar esse dinheiro, vai ficar de herança para os filhos dele, que são seus sobrinhos. E os seus filhos? Você está abrindo mão, mas você está prejudicando os seus filhos. Quando eu abro mão de um direito que eu tenho, em última análise, eu estou prejudicando o meu filho ou os meus filhos. E teve também uma outra questão que surgiu, antes de eu mandar a notificação para esses dois irmãos, que surgiu quando um dos meus clientes falou assim para mim: doutora, mas a senhora disse que vai mandar a notificação, não seria melhor a gente falar com eles primeiro? Eu falei para eles não, porque como eles estão lá há muitos anos e a gente vai pedir liminar na ação de reintegração de posse, quem é advogado sabe disso. Para você pedir a liminar, não pode ser posse antiga, tem que ser posse nova. Então a posse deles é antiga. Então, para ela se tornar uma posse nova, para a gente dizer que houve um esbulho, que houve, vamos dizer, uma posse indevida, a gente tem que notificar e dar um prazo. Porque se dentro daquele prazo eles não saírem, a partir do último dia do prazo, aí se torna uma invasão, se torna uma posse ilegítima. Porque vamos dizer que até aqui, com o silêncio de vocês permitiram a posse deles. Mas a partir do momento que vocês notificam e eles continuam lá e não saem, aí passa a ser o que a gente chama de esbulho, que é uma posse ilegítima. E aí vai contar a partir do último dia que nós demos de prazo. E se vocês avisarem para eles, o que vai acontecer? Eles não vão receber a carta. Não é legal fazer dessa forma, pelo menos não na ação de reintegração de posse. Então essa foi a minha orientação. Aí eu disse assim, olha, mas se você vai se sentir muito constrangido, porque eu acho assim, o cliente, a gente precisa entender o psicológico do cliente. Se você acha que você vai se sentir muito mal com seu irmão, eu como advogada, eu quero que vocês fiquem bem até. A gente pode avisar, se quer a gente avisa, né? Agora, antes eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Os seus irmãos se preocuparam com vocês? Você está se preocupando dele ficar chateado, de achar que você está sendo traíra, né? Que foi a palavra que ele usou. Mas e eles? Eles não estão sendo traíras com vocês quando ocupam o imóvel há 23 anos sem dar a parcela que é de vocês, o que é de vocês por direito? Eles estão preocupados com vocês? Vocês acham que isso é amor, isso é respeito? E aí eu percebi que ele se convenceu, ele falou, não, a senhora tem razão, pode mandar, não vou avisar não. E aí na audiência eles vieram com essa conversa, esses dois irmãos, o irmão E e o irmão F, né? Vieram com essa conversa, porque eles entraram com a ação de inventário e não nos comunicaram, eles entraram com a ação de reintegração de posse e não nos comunicaram. Eu falei, como não se vocês receberam a notificação? Nossa, mas o juiz deu uma bronca nele, falou, como assim? Vocês estão lá há 23 anos, usufruindo dos outros imóveis que estão sendo alugados, e o senhor foi notificado, o senhor ainda tem essa cara de pau, o juiz falou assim para ele, o senhor tem essa cara de pau de falar isso? Tudo isso eu estou trazendo, né, para a gente conversar sobre o assunto, e eu quis ilustrar com essa música, porque é uma música que sempre me vem à cabeça quando a questão é se aproveitar do outro. Mesmo que a gente diga assim, não, mas esse outro se deixou aproveitar, é verdade. Mas isso também não tira a culpa daquele que está se aproveitando. Porque quantos de nós temos à nossa frente no dia a dia, aparecem pessoas que se nós fôssemos pensar pelo lado da maldade, nós abusaríamos. E nós não fazemos isso. Pessoas estranhas. E como é que a gente pode então fazer isso com um irmão? Agora você imagina que uma pessoa que faz isso com o irmão, o que ela não é capaz de fazer com um estranho. Então é isso que eu trouxe hoje para nós conversarmos, para esse bate-papo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te alertado em alguns momentos, né, desse vídeo. E eu gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, o seu like. Eu gostaria que você colocasse aqui a sua experiência, né, se você já teve uma experiência semelhante. Gostaria também que você deixasse o seu like, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, você tem o direito de deixar também o seu dislike, até para eu saber se eu estou agradando ou não. E se você não é inscrito, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. É muito importante para mim essa força que vocês me dão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.
Alguém é sempre bobo de alguém. Se amor não há entre os dois, um dia me passaste para trás. Não quero mais ser bobo, meu bem. Alguém é sempre bobo de alguém. Se amor não há entre os dois, um dia me passaste para trás. Não quero